Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje falar da Simone de Beauvoir enquanto uma filósofa existencialista, né? Então, nós já sabemos que a Simone de Beauvoir é uma filósofa que vai, pela primeira vez, né, na história da filosofia, tratar a questão da mulher a partir de uma perspectiva filosófica, né? Então, ela vai tratar da condição da mulher enquanto submissão ao modelo de um sujeito absoluto que é o homem. Esse é o diagnóstico que a Simone de Beauvoir traz para a gente. E ela vai escrever uma obra, né? Ela tem essa obra em que ela vai fazer essa análise, que ela faz essa análise, que foi publicada em 1949, chamado Segundo Sexo. Então, qual que é o percurso? Ela como uma filósofa existencialista, ela vai identificar quais são as condições dessa existência para a gente pensar a mulher. Ou seja, quais são as condições de vida da mulher. É uma filósofa atual, uma filósofa contemporânea. Então, ela vai descrever e reconhecer essas situações diárias às quais as mulheres estão submetidas. São dois momentos muito importantes da obra de Simone de Beauvoir. A o reconhecimento de que as situações de submissões acontecem e a descrição dessas situações que fazem da mulher uma alteridade, ou seja, o outro pensado como segundo em relação ao sujeito, a um sujeito primeiro, a uma existência primeira, essencial, que é o homem. Por isso, então, que a gente tem condições de compreender a frase, uma das principais frases da Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, enquanto filósofa existencialista, a Simone de Beauvoir identifica que nós nascemos dentro de uma mesma condição humana, que é o vazio, né? É o vazio de a gente não ter modelos. Nós vamos em busca da construção da vida, em busca da construção da existência, né? O que nós temos de nesse vazio? A racionalidade. Então, nós vamos utilizar da racionalidade na construção de sentidos para essa vida. Certo? Então, nós já vimos esse primeiro momento da Simone de Beauvoir. É importante ter compreensão desse primeiro momento para poder entender como que a Simone de Beauvoir aplica os conceitos do existencialismo, aplica, ou seja, ela se utiliza desse arcabouço conceitual do existencialismo para pensar a questão da mulher. E aí nós vamos encontrar alguns conceitos chaves para essa compreensão, né? Simone de Beauvoir como uma filósofa existencialista, que é um movimento filosófico, né, uma escola filosófica, uma linha de raciocínio filosófica, que outros pensadores fizeram parte, né? O Sartre, Jean-Paul Sartre, o Camus, né, um filósofo argelino francês, que inclusive é o autor do livro O Mito de Sísifo, né? Ela também fez parte desse movimento. Então vamos entender como que uma filósofa utiliza dos conceitos existencialistas para pensar principalmente a mulher. Né? Não podemos jamais perder de vista que a Simone de Beauvoir tratando o quê? Da condição da mulher. Tá? Isso aqui a gente não pode perder de vista. É uma das a característica, a categoria, o objeto de análise, a matéria de análise principal da Simone de Beauvoir. Ei, gente, eu não consigo mesmo fazer. Vamos lá, então. A gente não perder aqui, ó, vou deixar aqui no cantinho. O que a Simone de Beauvoir, como uma filósofa existencialista, vai dizer para nós? Primeira coisa, liberdade. Conceito importantíssimo para uma filósofa existencialista. Por que é importante? Porque, segundo a Simone de Beauvoir, quando todo ser humano nasce
num vazio, num nada. O que é isso, esse nada? Como assim, Carol, nasce num nada? Nós não sabemos por que nascemos, nós não tivemos a escolha, a condição de escolher se queríamos nascer ou não, onde nasceríamos, como nasceríamos. Nós não tínhamos, nós não temos esse controle, né, de como nascer e por que nascer. Então, nós temos inicialmente o nada, ou seja, não existe um modelo prévio, né, de olha, existe uma Carol no mundo perfeito e essa Carol que nasceu agora é uma cópia imperfeita. Simone de Beauvoir não vai ser adepta ao pensamento do Platão, né? De que o pensamento, lá, o modelo é mais importante, existe um modelo no mundo das ideias que é mais importante do que essa existência direta nossa, a existência como um fenômeno que a gente vê, esse fenômeno que aparece no dia a dia. Segundo a Simone de Beauvoir, então nós nascemos um nada. E é desse nada que a gente consegue, inclusive, ter acesso a uma das principais frases do existencialismo, que é: a existência precede a essência. Ora, o que essa filósofa está dizendo? O que uma filósofa ou um filósofo existencialista está dizendo com essa frase? A existência precede a essência. Ora, se eu vou pensar a vida a partir desse fenômeno que aparece, dos fenômenos das relações do dia a dia, e eu estou dizendo que quando a gente nasce sem saber por que nascemos, para que nascemos, eu estou dizendo que não existe um modelo essencial de como viver, como é correto viver. Então, a essência aqui em Simone de Beauvoir, ela não é a primeira condição do ser humano. A primeira condição do ser humano é existir. E a gente começa existindo como? A partir do nada. Nós não sabemos nada, nós não temos controle. Então, por isso, se eu quero falar sobre o ser humano, eu tenho que primeiro olhar para essa existência e ver como que ela funciona. Porque, na verdade, não tem modelo, né? A essência, aquele mundo perfeito, onde teria uma Carol perfeita, onde teria as ideias perfeitas em que o mundo, esse nosso mundo aqui dos fenômenos, o mundo concreto das relações seria cópia, esse mundo aqui não existe. É a existência que vai construir modelos. Primeiro nós existimos e a partir da nossa racionalidade e das nossas relações nós vamos construindo os modelos, as essências. Tá? Lembra que na introdução ao pensamento da Simone de Beauvoir, ela faz a distinção entre natureza e cultura. Ou seja, a essência não é algo natural, nós não nascemos com ela, nós construímos. Nós a construímos como cultura, como símbolos, né? A partir das nossas relações. O que nós temos como natural é existir. E nós começamos existindo naturalmente o quê? Como nada. E aí, nós somos livres. Onde que uma filósofa existencialista identifica a liberdade? Nós somos livres na medida em que justamente não tem esse modelo. Eu sou livre para criar os sentidos, para dar sentidos a essa minha existência, que é vazia logo quando eu nasci. Ela é vazia, você não tem sentido, ela é vazia. Justamente por ela ser vazia é que eu me faço livre. Livre para quê? Para dar sentido, já que não tem modelo, não tem nada, não tem sentido. Então nós somos livres, nós nascemos livres, porque não temos o modelo, nós quem vamos construir, certo? E além da liberdade, além de sermos livres, nós somos convocadas e convocados a assumir a responsabilidade. Qual a responsabilidade? A responsabilidade pela construção desse sentido que vai ser dado para a vida, já que é um nada, né? É vazio, porque nós nascemos todos iguais. Não tínhamos modelos de como viver. Nós é quem vamos dar. Nós somos, então, vamos ser responsabilizadas e responsabilizados. Por quê? Porque a partir do exercício da nossa liberdade de não ter modelo, que nós vamos construir, nós vamos fazer escolhas para dar sentido para essa existência que inicialmente era vazia, certo? Então, é por isso que a gente consegue compreender uma outra frase muito famosa do pensamento existencialista, que é:
estamos, condenados a sermos livres. Ora, o que essa frase está dizendo para nós? Né? O que é ser condenado? O que é estar condenado a ser livre, gente? Né? Eu não tenho como dizer que eu não vou exercer a minha liberdade. Não existe isso para um pensamento existencialista, para uma filósofa existencialista. Você não consegue dizer que não vai exercer sua liberdade. Por quê? Porque nós somos lançadas e lançados na vida, nós nascemos e a todo momento a gente tem que dar resposta para essa vida. Mesmo quando eu digo, não, mas eu não quero pensar sobre esse assunto, ó. Não tem jeito, nós estamos condenadas. Por quê condenados? Porque mesmo que eu fale, eu não quero dar sentido para essa vida, eu não quero fazer escolhas nessa vida, você já, nesse momento, ao dizer não, você já está escolhendo, já está exercendo a sua liberdade de poder dizer não. Ou seja, até dizer não na vida é já fazer uma escolha pelo próprio não. Entendeu? Então, por isso nós estamos condenados a sermos livres, ou seja, a exercer essa liberdade. Por quê? Porque quando a gente nasceu não tinha modelo, não existe modelo de Carol perfeita. O tempo todo a gente vai ser o quê? Chamada pela vida. Carol, você não quer estudar? Ou quer estudar? Se você não quer pensar sobre isso, também já é uma escolha. Se você escolher não quer estudar, ou se você escolher quer estudar, ou se você disser não, eu não quero estudar, isso tudo já é escolha. Por quê? Não tem jeito de escapulir das demandas da vida. Todo dia chega. Então, todo dia eu tenho que comer. Eu vou escolher. Eu sou responsável pela escolha sobre o que eu vou comer. Eu vou comer algo que nutre meu corpo, ou eu vou comer algo que faz mal para o meu corpo. Ou eu nem vou comer, nem que faz bem, nem que faz mal. Você está escolhendo não comer. Entende, então, o sentido da responsabilidade? Então, quando a gente nasce, nós somos lançadas e lançados imediatamente à condição de livres e de responsáveis, certo? Então, são dois conceitos, duas concepções existencialistas muito importantes, que conferem o quê? A autonomia ou a autenticidade aos seres humanos. E aí, onde que entra essa autenticidade? Como que eu sou autêntico? Autêntico. Na medida em que eu exerço minha liberdade e me responsabilizo. Eu sou responsável. Isso é ser autêntico. Ora, mas como? Gente, uma filósofa existencialista, o pensamento existencialista, ele vai dizer, como que a gente preenche esse nada aqui, ó? Esse nada que é quando a gente nasce, né? Essa existência que não tem sentido logo que eu nasci, porque não existe modelo. Eu vou criar projetos, eu vou dar um sentido, eu vou ter intenção em todas as ações. Porque essas minhas ações é que vão o quê? Orientar a minha vida, é que vão construir a minha vida, vão fazer a minha vida como uma vida em desenvolvimento, em construção. Ou seja, uma vida com sentido. Quem vai dar sentido para esse nada aqui que inicialmente não existia? Não tinha sentido? O projeto, a sua intenção. Ele vai ser autêntico quando você assumir o sentido, as ações, quando você pensar sobre as ações, quando você tiver uma construção da sua existência, exercer a sua liberdade e se responsabilizar por ela. E ela vai ser inautêntica quando você abrir mão, ó, inautêntica. Ela vai ser inautêntica quando você designar outra existência ou quando você assumir projetos de vida que não são seus. Estou usando uma linguagem mais simplificada para a gente entender. Então, o que é uma vida inautêntica? O inautêntico é quando a gente não exerce a liberdade e não se responsabiliza. Ou seja, eu passo a viver o projeto de vida de outras pessoas. Eu passo a dar sentido para a minha vida, mas não sentidos que eu pensei.
eu refleti, eu assumi como sendo meus. Eu passo a viver apenas o que os outros impõem para mim, como sendo, ó, não fui eu quem escolhi, foi outra pessoa que falou para eu fazer, disse que é o melhor e eu aceitei. Eu nem pensei sobre. Isso é uma vida inautêntica. É um projeto de vida que não foi pensado por você, ó. É um projeto de vida que não foi pensado pela pessoa, mas foi o quê? Imposto ou foi assumido como sendo seu. Quem que a Simone de Beauvoir vai identificar aqui como um projeto inautêntico? Isso aqui é importante agora a gente demarcar. Lembrando que a Simone de Beauvoir está falando sobre mulher. O que ela vai identificar aqui? Ela vai identificar a condição da mulher como sendo uma condição inautêntica, um projeto inautêntico. Por que é inautêntico, gente? Quem vai lembrar aí da introdução ao pensamento da Simone de Beauvoir? É inautêntico por quê? Porque a mulher ela está na condição do outro, da alteridade, que é definido por quem? Nós vimos aqui, ó, lá na introdução ao pensamento. Ele é um projeto, ó, definido pelo homem. Por isso que é a condição da mulher, o projeto de vida da mulher é inautêntico. Ele é definido como outro, como acidental. E é definido por quem? Não pela mulher, mas pelo homem. As mulheres, então, na condição de mulher, elas não estão vivendo um projeto autêntico. As mulheres estão vivendo um projeto de vida inautêntico, ou seja, elas não estão exercendo a sua liberdade e nem sendo o quê? Responsáveis por suas ações. Porque o que nós temos na sociedade, segundo Simone de Beauvoir, é a mulher vivendo na condição de alteridade, de outro, de acidental. Por isso também inessencial. Certo? Então, o que é o projeto autêntico? O projeto autêntico, pensado na condição da mulher, é a mulher não ser considerada outro, mas ela ter autonomia na sua vida. Ela não viver códigos de comportamento definidos pelo homem, mas, ou seja, códigos de comportamento que ela tem total autonomia de dizer que é o melhor para ela, que é o melhor para fortalecer a vida dela, ou seja, ela ter a liberdade das suas escolhas, dos seus valores, tá? Esse seria um projeto autêntico. E o que acontece quando eu não denuncio, ou seja, eu não reconheço, eu não descrevo essas situações de vida inautêntica, né? Ou seja, que assume projetos de vida que não foram construídos por mim. Ou seja, o que acontece quando uma mulher não denuncia no sentido de dizer, olha, isso está sendo imposto para mim, mas isso não é a minha condição principal. Ou seja, eu não sou uma existência que tem que ficar apenas em casa sem ter autonomia de vida profissional. Eu não concordo em desenvolver uma mesma função que homens e ganhar menos. Eu não concordo que a mulher não tenha que ir para a universidade. Isso tudo é reconhecer e descrever o que faz a condição da mulher ser outro, inessencial, ser acidental. Quando a mulher não fala, ou seja, quando ela não reconhece e acha isso normal, ela então está agindo, segundo a filósofa existencialista, como má fé. O que é a má fé? Eu vou escrever aqui, ó, é um conceito do pensamento existencialista que vai dizer a má fé é quando eu me deixo ser ausente ou eu deixo de ter autonomia na própria construção do sentido da minha vida. Ou seja, as mulheres, ela não assume a sua responsabilidade. Então, olha, o que é a má fé? É a tentativa de isentar-se da responsabilidade, ao ponto de se reduzir à pura condição de outro ou coisa, né? Ela vira coisa, ai meu Deus. Ao ponto de outro, ou coisa, ou objeto. É a mulher aceitar essa condição. Ou seja, isso é agir de má fé para o pensamento existencialista, certo? Então, gente, o que a gente está percebendo aqui?
Quando a Simone de Beauvoir identifica a condição da mulher como sendo o outro, na perspectiva do pensamento existencialista, a mulher não está sendo livre, a mulher não está sendo responsável, a mulher não tem um projeto de vida que foi construído por ela, ou seja, ela tem uma vida inautêntica e ela está agindo de má fé. Por quê? Porque ela aceita essa condição. Esse é uma primeira análise filosófica. Mas isso é específico para a mulher? Não, isso é específico para o homem também. Por quê? Porque quando o homem se propõe a impor um projeto de vida pensado por ele para uma existência que não é a dele, ele também está sendo inautêntico. Por quê? Presta atenção que isso aqui é minucioso. É bem peculiar. É peculiar não, mas é sutil. Quando, a partir do pensamento da Simone de Beauvoir, o homem projeta um sentido de vida para a mulher, você concorda que naquele momento ele está deixando de pensar no seu próprio projeto e pensando no que deve ser o projeto da mulher? Ou seja, ele também está sendo inautêntico e agindo de má fé, porque ele está tirando a sua responsabilidade de pensar a sua existência, de dar sentido para a sua vida, na medida em que o sentido da vida dele só vai ter função quando ele submissão, quando ele submeter a mulher a uma condição inferior à dele. Ou seja, para que o projeto dele tenha sentido, ele precisa primeiro dar sentido para o projeto da mulher, projeto de vida da mulher. Ora, ele condiciona a vida dele a submeter a mulher, ou seja, ele não está pensando na própria condição dele, ele está pensando no sentido de dominar. Então ele cria uma dependência nessa relação entre sujeito e outro, na medida em que o próprio sujeito, para ter autenticidade na cabeça dele, para ter sentido à vida dele, precisa o quê? Dominar a mulher. Isso, segundo o pensamento existencialista, também é má fé. Porque você não está pensando no seu projeto, você está pensando no seu projeto a partir da dominação de outra existência. Isso é má fé também. Então, na má fé, é toda aquela existência que quer impor um sentido de vida que não é o próprio seu. Seja quem impõe e seja para quem aquele projeto é imposto. E essa pessoa aceita. Esses são conceitos fundamentais: liberdade, responsabilidade, projeto e má-fé do pensamento existencialista. Certo? E como que a gente faz uma vida autêntica, então, segundo a Simone de Beauvoir? Exercendo nossa liberdade e nos responsabilizando. Cada condição do seu dia a dia, você vai pensar, olha, eu posso fazer uma outra escolha? Se eu posso, por que fazer? Por que não fazer? Para que fazer? Quais são as condições que eu tenho? Né? O que eu estou buscando construir? Eu tenho consciência dessa minha ação? Né? Se eu não tenho, eu quis ter ou eu não quis ter consciência? Isso é exercer a liberdade e não tem como fugir. Quando você tenta fugir dessa sua liberdade, dessa responsabilidade, segundo o pensamento existencialista, você está agindo de má fé, porque aí você está abrindo para que outra pessoa defina a sua existência. Isso é agir de má fé. Certo, pessoal? Viu como a Simone de Beauvoir é uma filósofa existencialista, pensando a condição da mulher a partir da relação entre o sujeito e o outro, ou seja, a condição da mulher como alteridade, ou seja, uma vida inautêntica, seja porque é imposto para ela, seja porque ela aceita. E o homem também, inautêntico por quê? Porque ele impõe um projeto que, para que esse projeto, ao ser imposto, define o seu próprio projeto de vida enquanto homem. Tá certo? Então, o objetivo dessa aula hoje é recapitular a condição da mulher, de introdução ao pensamento da Simone de Beauvoir, a partir da alteridade, a mulher como alteridade, como outro, e mostrar como ela consegue chegar nessa análise utilizando-se do existencialismo, ou seja, Simone de Beauvoir como uma filósofa existencialista que analisa a mulher e nos mostra a condição de alteridade da mulher na sociedade atual. Ok? Então, vamos aprofundar, vamos ler para entender mais o pensamento da filósofa. Um abraço, gente. Até a próxima.